E ainda dentro desse tema do espectro autista, a gente conversa com o advogado Vinícius Cascone, advogado trabalhista, para explicar também para a gente o quanto o estímulo, a inserção dessa população no mercado de trabalho é importante, o que está também previsto em lei. Boa tarde para você, Vinícius. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Campinas. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Como as pessoas com espectro autista são consideradas pela lei e pensando nessa condição do trabalho? Então, na verdade, Sandra, na legislação trabalhista brasileira, né, existe uma situação da chamada cota PCD. O que é isso? Aqueles portadores de deficiências. Né? Então, a lei estabeleceu que entre 2% a 5% das vagas em uma empresa, estabelecido alguns regramentos, um número mínimo de trabalhadores, né? Estabelece que você tem que garantir essa cota. Então, por exemplo, aquela pessoa que foi lesionada, sofreu um acidente, tem uma lesão permanente, por exemplo, num membro, né? Ou aquela pessoa que também é cadeirante, ou aquela pessoa que tem uma deficiência de nascença, que pode acontecer também, então são considerados portadores de deficiência. E, evidentemente, que houve um avanço nessa política nacional de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista. Em 2012, se considerou que os portadores, né, desse transtorno, eles são considerados como deficientes para efeitos da cota de deficientes nas empresas. Então, foi um grande avanço aí, né? Então, que esses trabalhadores também podem preencher essa cota PCD. Muitas empresas não conseguem encontrar trabalhadores da cota PCD. A gente sabe que existe uma demanda no mercado, empresas grandes têm a necessidade de garantir a cota, né, de empregados e acabam não conseguindo. Então, é importante muitas vezes, inclusive, procurar o sindicato da sua categoria, né, porque ela pode indicar, inclusive, para empresas que estão buscando esse tipo de trabalhador, que tem essa condição, essa deficiência. Então, o portador desse espectro, né, que se chama, ele tem esse direito de entrar na cota de deficientes. Então, é um benefício aí que a lei dá para que ele possa ficar empregado. Vinícius, deixa eu pegar um exemplo, igual um cadeirante, por exemplo, né? Você visivelmente sabe que ele tem uma deficiência, né? Então ele já entra na cota. Para o caso do espectro autista, precisa passar por um tipo de exame para ter alguma prova, né? Hoje em dia a gente está vendo, fora do mercado de trabalho, o cartão, né, de identificação. A gente vê preferência hoje nas filas também, supermercados, tal, para quem tem o transtorno do espectro autista. No caso, tem que passar por um exame também para ser considerado para a cota. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde. Então, na verdade, a condição de deficiente, ela é estabelecida, inclusive, ou pela INSS, né, ou por um exame médico. Então, normalmente, você consegue a condição de deficiente via INSS. Na questão do espectro autista, você precisa de um laudo médico, né, estabelecido, de preferência, um médico do Sistema Único de Saúde, sistema público, para justamente atestar aí essa condição, né, desse espectro, desse trabalhador ou dessa pessoa, desse indivíduo. Né? Então, a partir desse laudo, ele teria essa comprovação e, evidentemente, com essa identificação, ele poderia se beneficiar aí de ser partícipe dessa cota de emprego que existe nas empresas. Então, esse seria o mecanismo. Uhum. Agora, tem uma questão importante, que no serviço público federal, né, a legislação estabelece, tem uma lei que é 3.370 de 2016, que fala que o servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, e aí, no caso, portador também do transtorno, né, do espectro autista, tem direito a reduzir 50% da sua carga horária, sem prejuízo do salário. Então, na verdade, aquele servidor que tem um membro na família, né, que é dependente, né, pode requerer essa redução da jornada em 50%. Nos municípios e estados não existe uma lei específica, mas tem decisões judiciais que já garantiram a extensão desse direito dos servidores federais para os demais servidores. É uma forma de amparar, né, pela legislação, mas que não atende a todos, né? Como você disse aí, são servidores federais que têm essa prerrogativa aí. Na iniciativa privada, tem algum exemplo também de ações como essa?
já tiveram algumas decisões favoráveis em alguns tribunais, no sentido de ter um melhor horário adequado, né, para a pessoa que tinha o dependente nessa condição. Então, aquele trabalhador que tem um dependente, ele conseguiu aí adequar o horário de trabalho de uma forma em que ele pudesse cuidar de uma forma melhor do seu dependente. Mas é uma coisa muito minoritária, né? Então, a gente não tem muitas decisões nesse sentido, não. E aí fica limitado, então, a questão da cota, né? Em relação a isso, também são para aquelas empresas maiores, com mais de 100 funcionários, não é? Isso. Essas empresas, né, que são as obrigadas a terem esse percentual, né, de deficientes. Então, aí, no caso, o portador do TEA, do transtorno, né, do espectro autista, entraria nessa cota. Então, aí, nesse caso, realmente, aí ele conseguia obter, né, essa vaga de trabalho específica. Agora, uma situação, eu não sei se já aconteceu, mas vou fazer a pergunta, né, Vinícius? Quando a pessoa é diagnosticada com autismo já adulta, quando ela já está, hipoteticamente, trabalhando numa empresa, ela não pode passar para a cota, né? Nessa situação, teria que manter o contrato anterior, fora do PCD, fora da cota. Sim. Ela continuaria no contrato que ela está ativo, né? Então, nesse aspecto, não haveria mudança. Não pode ser reaproveitado na cota. Na verdade, teria que contratar um novo trabalhador para cumprir a cota. E aí, quando você fala em cota, e vale também para jovem aprendiz? Também a mesma coisa, no mesmo sentido, né? A questão do jovem aprendiz também tem a mesma situação, né? E principalmente o que é o jovem aprendiz, é importante as pessoas saberem, né? Antigamente as pessoas falam muito da história do guardinha, né? Os mais antigos vão lembrar dessa expressão. Como era um trabalho que era feito ali de aprendiz, de iniciante, a legislação veio, foi construída uma legislação que desse uma proteção para esse tipo de relação. E aí surgiu o chamado menor aprendiz, né? O menor aprendiz é uma criança, né, um adolescente, né, a gente chama de adolescente, né, criança, na verdade, né, que tem que ser menor de 18 anos, né, mas entre 16 e 18 anos, para justamente ter um contrato de aprendizagem. Então, ele vai trabalhar numa jornada bem inferior à jornada normal de 8 horas, então vai trabalhar numa jornada de 5 a 6 horas no máximo, né, e aí ele vai ter uma série de direitos ali que garantem a aprendizagem, somente isso. Então, ele vai ter aprendizagem, não pode ser um ambiente perigoso, um ambiente insalubre, né? A jornada é menor, como eu disse, e aí eles recebem uma remuneração por essa aprendizagem. Né? Essa remuneração não cria o vínculo chamado vínculo empregatício, né? Que a gente está acostumado, o registro em carteira, mas garante alguns direitos, como direitos, inclusive, de quando ele tem semanas de provas, poder faltar para estudar, né? O direito de receber sua remuneração, o direito de ter férias. Então, alguns direitos aí que garantem o menor aprendiz, que está na fase de aprendizagem, que é um estudante, e, em regra, né, a ter aí pelo menos o seu primeiro acesso com o mercado de trabalho. Ô Vinícius, e as empresas, elas de alguma forma também precisam se adaptar, né, ou promover um ambiente que atenda às necessidades dessas pessoas, né? Então, é por isso que eu disse, eu não posso pegar um menor aprendiz e botar numa linha de produção onde tem um ambiente insalubre, isso eu não posso fazer. Então, o menor aprendiz, ele vai para onde? Uma atividade de escritório, uma atividade num banco, uma atividade ali, que são um trabalho que não é penoso, que não cria um desgaste, que não está num ambiente inseguro, né? Porque justamente o menor está no seu processo de adaptação, de formação, né? Então, realmente não pode ser exposto, até porque muitas vezes não tem sequer um discernimento para entender o risco que ele está correndo. E isso não só para o jovem aprendiz, como para qualquer profissional, então, que esteja dentro dessa cota, dentro da empresa, né, ou que tenha o espectro autista. Isso. Como eu disse, na verdade, o espectro autista acaba caindo na cota de deficiente. Então, na verdade, se considera como se fosse um trabalhador deficiente. Então, ele também não pode ficar nessas mesmas condições que eu disse no menor aprendiz. Não pode ser um ambiente insalubre, perigoso, né, que cause mais danos à saúde desse trabalhador. Vinícius, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, por trazer essa clareza que é preciso nesse momento em que se fala, né, até porque teve a comemoração do dia do transtorno do espectro autista, mas
que essa consciência seja levada ao longo do ano. Obrigada, viu? Isso, eu que agradeço. Uma boa tarde, Sandra, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos os ouvintes.